Olá pessoal, meu nome é Fabrício, sou aluno do curso Ciências Biológicas à Distância da UFPB Virtual. Estou aqui para apresentar a minha aula na disciplina de Genética Molecular. Vou falar agora sobre a mutação genética e a estrutura da cromatina e dos cromossomos. Então, primeiramente, vou dar um esboço sobre a mutação, certo? A mutação, ela nem sempre é ruim para o indivíduo. Quando a gente fala de mutação, a gente sempre pensa que ela é ruim, certo? Mas ela nem sempre é ruim. Por quê? Porque se não houvesse a mutação, todos os indivíduos seriam praticamente iguais. Seriam todos iguais, porque não haveria mutação, não haveria uma diferenciação de um indivíduo. Então, a mutação ela ajuda com que o indivíduo ela possa sobreviver em alguns ambientes. Ela possa passar seu gene, possa passar para a sua prole, essa mutação, fazendo com que o seu gene futuro ele possa conseguir superar algumas dificuldades no meio, fazendo com que ocorra a sobrevivência da espécie. Porém, existem mutações que fazem com que o indivíduo ele ocorra uma perca na sua qualidade de vida. Então a gente vai falar sobre esses tipos de mutações, certo? Então a mutação ela pode ser espontânea ou induzida. Espontânea é quando ela ocorre de forma natural. Ela dificilmente ocorre, mas ela ocorre de forma natural. E também existe a mutação induzida, que ela ocorre por fatores externos, que no caso são radiações iônicas, raios ultravioletas, substâncias químicas que fazem com que ocorra alguma mudança na estrutura do DNA. Mutação na linha celular. Então, a mutação na linha celular ela pode ser uma mutação somática, como ela pode ser uma mutação germinativa. A somática é quando ela ocorre nos tecidos do indivíduo e que essa mutação não passa para a sua prole. Já a germinativa, ela ocorre nos órgãos germinativos, no exemplo nos espermatozoides e nos óvulos, certo? Então, ocorrendo nos órgãos germinativos, essa mutação, então ela passa para a sua prole. No exemplo aqui dessa imagem, a gente consegue ver um setor mutante, certo? No tecido do indivíduo, porém, sua prole normal. Já que ocorreu uma mutação no setor germinativo e ocorreu um setor mutante e passou para a sua prole. Ocorreu passando o gene mutante para a prole. Então, eu vou falar agora um pouco sobre a extensão da mutação, certo? A mutação gênica, ela pode ser mutação gênica e também pode ser mutação cromossômica, certo? A mutação gênica é quando ela ocorre lá no interior do DNA. Então ocorre uma alteração lá no DNA. E um exemplo é o albinismo, que quando a enzima tirosinase ocorre uma alteração nessa enzima, e essa enzima ela é responsável pela pigmentação da pele, ela faz com que aconteça uma perda da melanina, certo? Então, com a perda da melanina acontece essa mutação gênica que é o albinismo. Outra mutação que a gente pode associar à mutação cromossômica é a síndrome de Down, certo? A síndrome de Down é quando ocorre uma alteração no número da estrutura dos cromossomos, certo? Isso vai ocorrer lá no pares de cromossomo 21. Então, lá no lugar de ser um par no cromossomo 21, ocorre uma trinca. Então, houve um acréscimo no cromossomo 21. Então, acontecendo esse acréscimo, acontece também essa mutação cromossômica.
Lá na frente a gente vai entender melhor os tipos de mutação cromossômica. Porém, a gente vai agora falar mais sobre a mutação gênica. Então, mutação gênica, certo? Pontual ou gênica. Então, essa mutação ela pode adicionar, ela pode substituir, como também ela pode subtrair uma base nitrogenada da cadeia de DNA. Tipos de mutação gênica. Então, nas mutações gênicas, a gente pode encontrar uma mutação silenciosa, que a gente vai ver aqui no caso dessa planilha aqui, a gente vai conseguir encontrar. Então, houve uma substituição da citosina pela adenina. Então, quando ocorreu essa substituição, ocorreu também a substituição aqui, ó, no RNA mensageiro, a substituição da guanina pela uracila. Porém, quando houve a tradução da proteína, quando houve a tradução do códon da proteína, não houve uma alteração na síntese de proteína. A proteína continuou sendo a mesma. Então, houve uma mutação, porém, chamamos ela de mutação silenciosa porque ela não alterou a proteína. Existe também a mutação missense, que é a perda de sentido. Então, é quando ocorre uma substituição de uma base nitrogenada, certo? Ocorrendo um exemplo aqui, ó, da citosina. Nesse segundo códon aqui, certo? Então, ocorreu a substituição da citosina, da adenina pela citosina. Então, quando houve a substituição, então na leitura, no lugar de ficar guanina, uracila, guanina, ficou guanina, guanina, guanina. Então, na hora que a proteína ela foi sintetizada, houve uma alteração. Então, um exemplo dessa alteração é a doença falciforme, que é uma doença que ocorre uma deformação nas hemácias. Então, ocorrendo essa deformação, a gente conhece essa doença por anemia falciforme. Então, é uma alteração nas hemácias, e essa alteração faz com que a pessoa não tenha uma hemácia de forma natural. O formato dela normal e o formato dela falciforme, ou seja, um formato diferente do que deveria ser. Então, como houve aquela alteração lá no início, como a gente falou, ocorrendo essa alteração, ocorreu também alteração nas hemácias, causando a anemia falciforme. Também existe a mutação nonsense, certo? A mutação sem sentido. É quando ocorre uma alteração em uma das bases nitrogenadas do códon, certo? E quando acontece essa alteração, o códon vai ser um códon diparado, ou seja, a proteína, quando a gente vê aqui, a proteína ela conseguiu ser sintetizada naturalmente, porém que quando houve a alteração, certo? Quando houve aquela alteração, então alterou-se para um código de parada. Então, a proteína parou de ser sintetizada aqui. Isso é uma mutação nonsense. Antes de falar sobre a mutação cromossômica, eu vou falar sobre a estrutura da cromatina, certo? E dos cromossomos, para que a gente entenda melhor a mutação. Então, inicialmente, a estrutura para que se chegue à estrutura lá do cromossomo, primeiramente isso tudo vai começar pelo DNA, certo? Então, o DNA, quando ele se junta a uma proteína chamada histona, quando ele se junta a essa histona, ele vai se organizar molecularmente na cromatina. Então, ele vira a cromatina, certo? Quando ocorreu essa transformação, a cromatina ela vai ser condensada, transformando-se no cromossomo. Então, essa imagem a gente consegue ver bem nitidamente. Então, o DNA ele se juntou com uma proteína, se transformou em cromatina, certo? A cromatina condensou-se, se transformou no cromossomo. Então, agora a gente vai falar sobre a mutação cromossômica, certo? Então, a mutação cromossômica ela pode diminuir
o número de cromossomos, como ela pode acrescentar o número de cromossomos, como também, além de acrescentar o número de cromossomos, ela pode também acrescentar um genoma inteiro de um cromossomo. Então vamos lá ver os tipos de mutação. A gente pode encontrar a mutação cromossômica numérica e estrutural. Aqui é um exemplo de mutação numérica, que é a euploidia e a neuploidia. Certo? A euploidia é quando ocorre uma duplicação de cromossomos, certo? O cromossomo ele é duplicado. Já a mais comum que a gente consegue, na maioria das doenças que a gente consegue ver, é a neuploidia, como a síndrome de Down, entre outras anomalias. Então, já a neuploidia, ela acontece não uma duplicação de cromossomo, mas sim apenas um acréscimo de 1 ou 2 cromossomos, como também uma subtração de 1 ou 2 cromossomos, que é a monossomia e a trissomia. Já na mutação estrutural, é quando ocorre uma delação de cromossomo no fragmento de cromossomo, uma duplicação, uma inversão ou uma translocação. Então a delação é quando ocorre uma falta do fragmento. Então quando ocorre quando a estrutura do cromossomo ela vai faltar um fragmento. A duplicação é quando ela duplica um fragmento do cromossomo. Já a inversão é quando ela inverte os fragmentos do cromossomo. Ela pode ser uma inversão pericêntrica, como ela pode ser também uma inversão paricêntrica. E a translocação é quando um cromossomo ele tem um fragmento proveniente de outro cromossomo. Então, isso aí é chamado de translocação. Então, tudo isso aí é a mutação estrutural. Então, essa foi a minha apresentação. Eu agradeço a todos vocês. Espero que vocês tenham entendido bem a minha apresentação. E muito obrigado.